Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui à nossa meditação diária sobre o Evangelho. Sejam bem-vindos especialmente vocês que diariamente acompanham esse momento de oração aí nas casas de acolhimento da Obra Lumen. Deus abençoe vocês. Um ótimo dia para cada um que está acompanhando aqui essa meditação. Mais uma vez, nós nos colocamos em oração diante da Palavra de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Iluminai, Senhor, nossa mente, nosso coração, todo o nosso ser, para que durante esse momento de meditação com a Tua Palavra, sejamos por ela guiados, alimentados, conduzidos. Vem, Senhor, com a Tua Palavra fecundar a terra da nossa alma e fazer gerar frutos de ressurreição. Fica conosco, Senhor, porque sem Ti nada nós podemos fazer. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós damos continuidade à leitura do capítulo 6 do Evangelho de São João. Então, vamos acompanhar com atenção. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Diante desse trecho do Evangelho, vamos nos colocar aquela pergunta de cada dia. Quais os sentimentos de Cristo aqui? A gente percebe um sentimento que aparece nessa passagem de hoje e que é recorrente nos últimos dias. O desejo de salvar, de saciar a fome, de saciar a sede. Desse profundo desejo que existe no coração do ressuscitado é que vem o ato dele de se fazer pão, de se fazer alimento, que sacia não de modo momentâneo, mas sacia para a eternidade. O desejo profundo do coração de Cristo é de saciar o homem, a mulher, que tem, como dizia o Edwin, um abismo profundo dentro de si, que só é preenchido ou que só tem resposta adequada diante da presença de Deus. Cristo é o Deus que se faz homem, que se faz alimento, que se faz pão, para saciar esse abismo que existe dentro do coração de cada homem. Um abismo do tamanho do céu, do tamanho da eternidade. Por isso é um pão que responde a isso, é um pão que gera a salvação e que gera a vida eterna. Um outro sentimento muito concreto do coração de Cristo nessa passagem de hoje é o de fazer a vontade do Pai. Nós só entendemos as ações de Cristo, as palavras de Cristo nesta terra, se nós as entendermos a partir da vinculação íntima que elas têm com o Pai. Jesus diz aqui que veio para fazer a vontade daquele que o enviou, ou seja, o Pai. Ele já tinha dito no capítulo 4 de São João que o seu alimento
é fazer a vontade daquele que o enviou. Ou seja, o alimento do Cristo feito homem é fazer a vontade do seu Pai. E a vontade do seu Pai é que ele mesmo se faça o alimento, o pão que saciará a humanidade e que levará aqueles que comerem dignamente desse pão a graça da vida eterna e da salvação, da ressurreição. O ressuscitado quer fazer com que outros sejam ressuscitados. O ressuscitado quer com que outros participem da sua ressurreição. E participando da sua ressurreição, se configurem a ele. Isso significa que todo discípulo de Cristo, à medida em que vai se convertendo, à medida em que vai ressuscitando com Cristo, vai se configurando a ele e vai, consequentemente, se tornando, de certo modo, um pão que sacia a humanidade de alguma forma. Sacia não com as nossas fraquezas humanas, não com os nossos méritos humanos, mas com o Cristo que nós carregamos e que vai se revelando ao mundo a partir da nossa vida configurada a ele. Como é, então, que nós podemos fazer para imitar o Cristo, pão que sacia para a eternidade? Eu vou sugerir aqui 4 passos para o nosso caminhar nessa configuração ao pão que dá a vida eterna. O que um pão precisa para ser pão? Em primeiro lugar, é necessário que haja ingredientes com qualidade. Trigo, a massa, tudo isso que forma ali o pão tem que ter uma qualidade satisfatória. Qual é o trigo, ou quais são os ingredientes que nós precisamos ir atrás para começar a preparar o pão na nossa própria vida? Os sacramentos, a liturgia, os ensinamentos da igreja, os exemplos que os santos nos dão, tudo isso nos dá trigo, nos dá os ingredientes confiáveis que nós podemos utilizar para começar a fazer o pão. Como é que nós podemos fazer, então, para ir atrás desses ingredientes? A leitura diária da palavra, os sacramentos, especialmente a Eucaristia, especialmente a confissão, os ensinamentos da igreja, o conhecimento da doutrina que a igreja nos apresenta, especialmente nos seus aspectos mais essenciais. Tudo isso é trigo, tudo isso é ingrediente que nós precisamos ter para começar um processo de configuração ao Cristo, pão que dá a vida eterna. Em segundo lugar, essa massa que é formada com esses ingredientes, ela precisa ser batida. A pessoa que prepara o pão bate na massa. Isso significa o processo de mortificação que nós precisamos viver, processo de mortificação pelo qual nós precisamos passar. Nós carregamos vícios, pecados, e é preciso fazer penitência em relação a eles. Se eu tenho, por exemplo, o vício da mentira, eu vou começar a me mortificar para não mentir mais. Se eu tenho o vício da preguiça, eu vou começar a me mortificar para não me deixar mais dominar pela preguiça. Se eu tenho o vício de falar mal do outro, de fofocar, de dizer coisas negativas, eu vou me mortificar em relação à minha língua, em relação à minha fala, para que ela não seja mais uma ocasião ou um instrumento de pecado, mas um instrumento de salvação. Eu vou fazer em mim, com a graça de Deus, aquilo que se faz quando se prepara o pão. Bater na massa, se mortificar, para que o pecado não domine, para que os vícios sejam exterminados. E aí eu vou para o próximo passo. Bate-se na massa também para que entre um novo ar ali dentro. Esse ar vai ser necessário para que o pão cresça, ele venha à tona. Que ar novo é esse que precisa estar ali no meio da massa? É o ar que vem pelo sopro do Espírito, pela vida no Espírito, pela vida de oração, pela espiritualidade. Tudo isso vai colocar ali na massa um novo ar, um novo sopro, um novo espírito que vai trazendo vida, que vai trazendo uma nova forma para aquela massa que foi batida, que foi preparada. E o quarto passo é levar toda essa massa que foi batida com esse novo ar para o forno. Aquela massa, ela vai arder. Esse fogo representa os atos de misericórdia e de caridade que nós somos chamados a viver. Uma misericórdia, uma caridade ardente, o ir ao encontro do outro,
o servir, o anunciar o evangelho, o evangelizar, esses atos de caridade, de ir ao encontro daquele que precisa de mim, especialmente nos mais abandonados, tudo isso vai aquecendo o meu coração, vai fazendo ele arder. É a massa que foi batida e colocada no fogo. Daí vai surgir um pão, pronto para alimentar, pronto para ser resposta para tantos que têm fome e sede de eternidade, da presença de Deus. Que nós nos deixemos, em primeiro lugar, alimentar pelo pão que é o próprio Cristo. Nessa época em que nós não podemos comungar na Santa Missa, fisicamente, o façamos muitas vezes ao longo do dia, de modo espiritual. E, em segundo lugar, nos configurando ao Cristo, o pão da vida, sendo, de algum modo, cada um ao seu modo, de acordo com o seu chamado, um pão que responde aos anseios da humanidade. Que a Virgem Maria interceda por nós, para que o Cristo, pão da vida, seja gerado na nossa carne. Que nós, assim como Cristo, tenhamos um coração ardente por fazer em tudo a vontade do Pai. Que a vontade de Deus sempre seja a prioridade da nossa vida e que nós sejamos inteiramente dóceis a essa vontade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.